Primeira coisa que eu vou te falar é com o seu notebook, que você nunca vai fazer é o seguinte. Isso aqui é uma dúvida de muita gente. Quando você vai usar seu notebook por um longo período de tempo, você sabe que você vai passar horas ali trabalhando, ou estudando, ou jogando, seja o que for. O que você vai fazer? Você vai remover a bateria do seu notebook. E aí você vai conectar ele no carregador normal, tá? Você pode usar assim mesmo. Tem gente que tem dúvida, será que dá para usar? Mas dá para usar. Você conecta ele, tira o carregador, pode usar normalmente. Eu sei que tem alguns notebooks que a bateria ela não sai. Nesse caso você vai ter que usar assim mesmo. Mas a dica que eu dou é, você carrega ele totalmente, 100%, tira o carregador e começa a usar. E antes que ele descarregue, que ele chegue próximo da porcentagem que ele vai descarregar, você vai conectar ele no carregador de volta, ok? Então, quando ele tem a bateria removível, dá uma verificada embaixo, você retira a bateria, coloca no carregador e liga o notebook e começa a usar. Quando a bateria não sai, você deixa ele carregar todo antes de começar a usar e usa ele sem o carregador. Quando estiver próximo, 20%, de descarregar, você conecta o carregador de volta e você pode usar. Mas fique esperto para ele não descarregar totalmente. Vai depender, tem alguns notebooks que já estão com a bateria viciada. Por isso eu vou deixar um vídeo aqui passando onde eu mostro como você melhorar o desempenho da bateria. Esse vídeo vai ser sobre notebook e computador. Então vamos para a próxima dica. E outra coisa é o seguinte, tem gente que quando vai limpar a tela do monitor, do notebook, quer passar um monte de produto, álcool em gel, sabonete, água com sabão, mas na verdade você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é de um pano umedecido com água, só isso. E aí você pode limpar, tirar a poeira do seu monitor, nada mais. Já vai resolver o seu problema. Então, nada de água, sabão e nem qualquer outro produto químico no seu monitor, beleza? A próxima dica é você manter sempre as saídas de ar do seu notebook livres. Tem gente que usa em cima da cama, em cima do travesseiro, coloca ele em superfícies que acabam prendendo, tapando essas entradas de ar. E eu não sei se você sabe, mas aqui tem uma ventoinha chamada de cooler, a mesma que tem no computador, porém geralmente o notebook ele acaba sendo usado nesses lugares, em cima da cama, lugares que acabam tapando. Então isso prejudica demais o funcionamento dele, ele começa a esquentar mais, e é por isso que muitos notebooks, quando você está usando, começa a ficar lento. Esse meu notebook aqui é antigo, eu gosto muito dele, você sabe que acompanha o canal, você sabe que eu continuo usando ele até hoje, porque essa marca é muito boa, mas ele tem essas entradas aqui, ou melhor, essas saídas de ar. E isso aqui é um pouco ruim, porque acaba que eu preciso usar sempre uma superfície para manter ele um pouco inclinado, para não tapar as saídas de ar. Outros notebooks mais modernos já vêm com as saídas de ar só nessa parte lateral aqui, justamente para evitar isso. Dá uma olhada no seu notebook aí, vê onde são as saídas de ar dele, e aí você fica esperto para não tapar. Caso o seu seja como o meu, eu vou indicar para você um suporte excelente de notebook. Isso vai te ajudar demais a evitar esses problemas de superaquecimento, de lentidão e até de prejudicar ele ao longo do tempo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir um suporte que eu recomendo muito. Então dá uma olhada depois e vamos para a próxima coisa que você não deve fazer com o seu computador ou notebook. Próxima coisa, pessoal, que você deve evitar é ligar o seu gabinete direto em tomadas, ok? Você deve fazer o seguinte, olha só, como eu estou fazendo aqui, estou usando um estabilizador, ok? E não ligando ele direto na tomada, porque a gente nunca sabe se a energia, a instalação elétrica da nossa casa está perfeita, se você não tiver aterramento também, e você usar diretamente na tomada, você está colocando em risco esse cara ali, tá? O gabinete do seu computador, e lá está o HD, lá está a placa-mãe, está a fonte. Então o que é recomendado é você usar o estabilizador, ou se você não tiver um estabilizador, você usar o filtro de linha, tá? Que também vai ajudar bastante. Caso aconteça alguma sobrecarga de energia, alguma queda de energia, quem vai sofrer o impacto são eles. Então eles meio que protegem, na verdade eles fazem isso, o seu computador, tá? Então não vacila com isso, porque depois que acontece, os prejuízos são grandes. Essa aqui é muito simples, mas é importante, tá? Às vezes dicas importantes elas vão te prevenir de problemas graves, que é o seguinte: todas as vezes que você for usar o seu notebook, você vai primeiro conectar ele ao carregador, ok? Primeiro você conecta ele ao carregador
e depois você vai ligar ele na tomada. Como assim? Tem gente que faz o contrário. Primeiro conecta na tomada o carregador e depois conecta ele no notebook. E isso pode dar problemas. Eu não sei se você já viu às vezes uns estralozinhos que acontecem quando você faz isso. Isso, apesar de simples, pode prejudicar o seu carregador e até mesmo a placa-mãe do seu notebook. Então, coisa simples e fácil de evitar. Pega essa dica, primeiro conecta o notebook, depois na tomada. Próxima coisa que você deve evitar de fazer no seu computador é o seguinte: movimentar ele enquanto ele estiver ligado. Dessa forma aqui, veja que ele está ligado. Então, se você precisar tirar ele de lugar, pôr ele em outro local da sua casa, um outro compartimento, desliga primeiro o PC todinho, desliga ele para depois você movimentar, porque dentro dele está o seu HD, e o HD é um disco rígido que é frágil. E essa é a razão porque muitos notebooks eles acabam tendo HDs que duram menos tempo, por causa do movimento que a gente faz de levar de um lugar para o outro. Então, quando for movimentar, desliga o gabinete, desliga o seu notebook, vai evitar você de queimar a placa-mãe, de perder o seu notebook mesmo. Isso é muito sério. Muita gente não liga para isso, que é o seguinte: você usar sempre o carregador original do seu notebook. Veja que eu estou usando notebook da STI, carregador da STI. Se o notebook é Samsung, carregador da Samsung original, que veio com ele de fábrica. Aí você pode dizer: ah, mas queimou o carregador, e agora o que eu faço? Tem gente que sai, compra em qualquer lugar, carregador universal. Meu amigo, nunca faça isso, por favor. Não cometa esse pecado contra o seu notebook. Você não sabe se a voltagem, se a amperagem é a mesma do seu notebook. E isso pode sobrecarregar a placa-mãe, os componentes dela, e acabar queimando a sua placa. Tem muito notebook que queima a placa-mãe justamente por causa disso. Quando a gente vai olhar, a pessoa está usando lá um carregador universal, e quando você pega nele, ele esquenta bastante, não dá nem para tocar direito, porque ele está ali a ponto de explodir. Então não faça isso, eu não recomendo nunca você usar um carregador genérico. O que você faz? Vai no site da fabricante, vê o modelo do seu notebook, pesquisa na internet, vai numa assistência. Se você não souber de jeito nenhum, pode entrar em contato comigo, deixa aí nos comentários. Eu deixo o link do Telegram, da página do Facebook, para você tirar dúvidas comigo. Não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo. Tá nessa dúvida? Dá uma olhada aí, será que você está usando o original? Se não tiver, por favor, já começa a correr atrás disso, porque seu notebook pode estar em risco. E essas foram as 7 coisas que você nunca jamais deve fazer com o seu notebook. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Vou deixar um vídeo muito importante aqui passando no final. Assiste lá e até o próximo